Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, trazendo aí o nosso desafio da semana, tá? Para a gente estar sempre estudando, sempre tentando conhecer novas coisas, né? Tentando também ajudar o pessoal aí a aprender mais. Então, vocês também, né? Ajudando o pessoal que coloca as respostas aí nos comentários. Então, vamos lá, desafio da semana. Então, a gente tem um trecho de código aí na nossa imagem. E a gente está falando de forma simplificada, claro, né? Vamos deixar bem claro aqui, de forma simplificada, o que esse trecho de código está representando para a gente? A implementação do que ele está representando? Ele está representando aqui, né? Esse código como um todo, tá? Ele está representando aí o que? Utilização de pooling, utilização de interrupção, utilização de tasks em um RTOS, em um sistema operacional de tempo real, ou implementação de uma máquina de estados? Essa é a nossa pergunta, tá bom? Então, um desafiozinho simples, um desafio que a gente considera aqui de nível básico, tá, para o pessoal. Inclusive, nós já tivemos, o pessoal que faz os cursos com a Microgênios, nós já temos bastante conteúdo sobre isso, mas não faz muito tempo a gente teve uma aula ao vivo, né, um encontro ao vivo, falando justamente sobre esse tema, sobre algumas questões aí da implementação de programas para microcontroladores e sistemas embarcados, onde a gente apresentou de uma maneira geral e sucinta todas essas informações aí. Inclusive, por falar aqui, né? Então aqui a gente vai daqui a pouquinho começar a detalhar, né, a resposta, né? Qual a resposta correta, mas o que está por trás aqui dela, lógico, sempre de maneira simplificada. Mas por falar nessa questão que a gente teve os encontros ao vivo aí recentemente. Eu gostaria de comentar também um detalhe importante. Então, todos os encontros ao vivo estão disponíveis, né? A gente tem lá uma unidade para os nossos alunos de encontros ao vivo, tá bom? Sempre, geralmente, os nossos encontros ao vivo são mais para o pessoal, para o público iniciante, então tem um conteúdo bem legal. As gravações já estão todas disponíveis. Os últimos dois encontros ao vivo, que foi introdução a SP32, utilizando tanto o IDE Arduino como também o MicroPython, eles vão ser colocados no curso de introdução, tá? Então, eu estou colocando aquelas aulas, já são quase 3 horas de aula lá ao todo. Eu estou colocando aqui também no curso de introdução. Lembrando aí que o curso de introdução durante esse mês de agosto está gratuito, então verifique aonde você está assistindo aí o vídeo, tá? Na descrição, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no LinkedIn, onde você está assistindo esse vídeo, dê uma olhadinha. Que você vai encontrar aí na descrição vários links interessantes. Então tem esse link aqui para fazer a matrícula no curso de introdução gratuitamente para o pessoal que é iniciante e para o pessoal que já é mais avançado, que já tem um conhecimento aí, quer realmente se especializar, né? Nós estamos também com descontos especiais nas formações, tá bom? Na Superformação, que é o nosso curso mais completo, que abrange todo o nosso conteúdo, 2 anos de duração, suporte do professor Fernando, né? Todos aqueles bônus especiais que vocês já conhecem. E também nas formações individuais, formação em internet das coisas, formação de programadores especialistas em microcontroladores e no clube de membros, tá? Então, estão os links com descontos especiais, eles estão somente aí na descrição dos vídeos, tá? Que vocês estão vendo, seja no YouTube, seja no Facebook, deem uma olhadinha aí. E eu queria falar também da notificação, né? Que em breve vocês vão estar sendo notificados aí dentro do sistema com as próximas datas dos encontros ao vivo. Atenção, que a gente também sempre divulga vagas, né, de empresas que entram em contato conosco, e essa semana aí teve vagas disponíveis, então você que é nosso aluno, fique atento nas suas notificações. As notificações do sistema são bastante importantes, tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui. Então, esse desafio aqui, ele fala um pouquinho sobre essa evolução de vocês, de nós, né, desenvolvedores aí de projetos para microcontroladores na parte de programação. Então, geralmente, quando a gente inicia
o nosso estudo e também os nossos projetos com programação de microcontroladores, é muito comum a gente trabalhar primeiro com o que a gente chama de super loop, né? Com o conceitozinho lá do super loop. Quando a gente está trabalhando com o Arduino, isso fica muito claro, né? A gente vai ter lá dois blocos, o bloco setup, né? A função setup e a função loop. A função setup vai ser executada só uma vez, a função loop vai ser executada infinitamente, o nosso loop infinito. Na linguagem C, geralmente a gente vai fazer um laço infinito, ou com um while, ou com um for, dependendo aí do como a pessoa preferir estar implementando. Tá bom? E a gente vai colocar todo o nosso código aqui dentro. Então a gente vai jogar tudo aqui dentro, vai ficar aquele programão com uma função main gigantesca, ou então uma função loop gigantona, mas não tem problema. A gente está aprendendo, está começando e vai funcionar. Só que é lógico, à medida que os nossos programas vão evoluindo, que a gente vai precisando implementar coisas mais complexas, a gente vai começando a perceber que essa não é a melhor forma, né? Que começa a ficar um pouquinho difícil lá para a gente estar trabalhando. E daí a gente começa, então, a modularizar o nosso programa, a criar um aperfeiçoamento no nosso programa para facilitar a criação do código, para facilitar reuso, para facilitar correções que precisem ser feitas. Então, por exemplo, um avanço natural seria a gente começar a utilizar a modularização, começar a utilizar funções. Então, dividir lá nosso programa em partes, né? E para cada parte a gente vai criando funções específicas. Essas funções específicas podem ser reutilizadas futuramente em outros programas. Mas beleza. Além dessa questão de modularizar o nosso programa, de tornar o nosso programa um pouco mais aperfeiçoado, sempre que a gente trabalha com recursos, tá? Principalmente a questão de recursos de hardware, por exemplo, o canal de comunicação serial, entradas e saídas, o conversor AD, muitas vezes a gente quando está começando, a gente fica monitorando, fica olhando lá o nosso periférico interno para ver se a situação que a gente está esperando, por exemplo, a chegada de um dado pela comunicação serial, um sinal externo de alguém que apertou o botão, se isso ocorreu ou não. Então a gente fica testando para ver se isso aconteceu. Isso lá dentro, ou do nosso loop infinito, né, diretamente aqui dentro, ou dentro de funções que são chamadas dentro do nosso loop infinito. Isso é o que a gente chama de polling, é o primeiro lá do nosso desafiozinho, tá? Então isso de ficar testando, do seu código ficar testando, é o que a gente chama de polling. A gente até sempre faz uma brincadeirinha, né? Que o polling é como se fosse aquele burrinho do Shrek, né? Que fica toda hora perguntando, a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. Então isso é um trabalho, isso não deixa de ser um trabalho que a sua CPU está tendo que fazer e toda hora ela está lá, né, tendo que verificar os periféricos, tendo que verificar o canal de comunicação, tendo que verificar os I/Os, tendo que verificar o AD e deixa, né, perde esse tempo verificando todos esses itens. Então, como uma das formas da gente melhorar isso? Uma das formas é a utilização de interrupção. Tá? Então, quando a gente trabalha com interrupção, a gente vai estar utilizando um recurso de hardware do nosso microcontrolador. Olha que bacana. Então, é como se o nosso microcontrolador, que tem lá dentro dele implementado a CPU e os periféricos internos, é como se a gente começasse a deixar os periféricos internos trabalhando tudo em separado, em paralelo com a CPU. E eles só vão incomodar a CPU, só vão bater na porta lá da CPU, quando uma determinada condição que a gente previamente configurou for estabelecida. Por exemplo, no canal de comunicação, quando chegar um dado válido. Num pino de I/O, lá que a gente ligou no botão, quando aquele botão for pressionado. Num conversor AD, quando finalizar o processo da conversão do sinal de analógico para digital. Então, todos esses outros hardwares, eles podem gerar interrupções, tá? Isso geralmente vai ser por um bitzinho que a gente chama de flag, que vai ter lá na configuração de cada um, e quando esse bit mudar de estado, ou ir para 1 ou ir para 0, dependendo do microcontrolador que você está fazendo, está trabalhando, isso vai gerar uma interrupção, isso vai fazer com que o hardware bata lá na porta da CPU, saia dali daquele trecho de programa, né, que a CPU está trabalhando e vá atender aí a sua interrupção. E esse atendimento da interrupção também,
toda essa mudança ela é feita também totalmente por hardware, sem que a gente tenha que fazer isso no programa, a gente só tem que configurar da maneira correta, tá? E daí ele vai sair do ponto que ele está, ele vai para a rotina lá de interrupção, né, do tratamento de interrupção, executa o que você colocou lá dentro e volta para o seu programa principal. Os outros itens eu não vou comentar, porque até aqui a gente já respondeu a nossa questão. Querem ver? Olha aqui. Então aqui está o nosso programa principal, o nosso loop infinito, tá? E aqui tem uma outra função que foi criada, tá? Geralmente quando tiver alguma coisa com ISR já tem a ver com serviço de interrupção. É interessante que vocês sempre prestem atenção nisso quando vocês estiverem analisando um código. E aqui já significa que é a função de interrupção. Então provavelmente no nosso programa principal, em algum lugar, a gente configurou a interrupção, tá? Já está tudo configuradinho, tudo bonitinho, e já criamos as funções de interrupção. Então, o programa principal vai ficar sendo executado. Quando o hardware chegar naquele determinado estado que a gente previamente configurou, vai gerar interrupção, vai parar o que está fazendo no programa principal, vai atender a interrupção e vai voltar novamente para o programa principal. Tá bom, pessoal? Então, aqui a nossa resposta é a resposta 2. Tá bom? Interrupção. Os outros itens são itens mais avançados, tá bom? Que aqui não estão representados, tá? E o professor Fernando fala muito, principalmente sobre essa parte de sistemas operacionais de tempo real. O professor Fernando Simplício fala muito nas nossas formações. Então, tanto na formação de programadores especialistas em microcontroladores, quanto na formação em internet das coisas, né? Ou na superformação, que é a união das duas, o professor tem conteúdo muito legal sobre isso, com sistemas operacionais como o OSA e principalmente o FreeRTOS lá para o SP32. O professor Fernando detalha muito, trabalha muito de forma profissional com essa parte de RTOS, tá bom? Então, muito obrigado, convidem aí, repassem esse desafio aí para o pessoal que vocês conhecem. Se você é iniciante, não deixe de fazer a sua matrícula gratuita no curso de introdução, um curso aí com 50 horas de conteúdo, 6 meses, certificado, um curso muito bom, inclusive que eu dou dicas de livros, de vários conteúdos extras para vocês darem continuidade no seu estudo. E você que já tem algum conhecimento, quer realmente se especializar para se transformar aí num desenvolvedor especialista e atender aí todas as demandas de internet das coisas, de dispositivos inteligentes que estão sendo geradas, não deixe de fazer as nossas formações. E durante o mês de agosto, desconto especial aí para comemorar os 800 alunos, né, da Microgenius Academy neste ano, e também a volta às aulas aí, tá bom? Muito obrigado a todos, bons estudos e projetos para vocês.